inteligível edifica a igreja. E ele diz, no que vai edificar a igreja se não há quem traduza aquilo que se fala em outra língua? Então, na verdade, Deus, ele faz as coisas como o próprio apóstolo Paulo fala. Deus não é um Deus de confusão. Ele trabalha de uma maneira em que a igreja seja edificada. Portanto, Paulo está preocupado com a edificação da igreja, não com a manifestação de dons. Ele diz, não, eu não vou proibir, não proíbam que falem em línguas, mas é melhor você falar em cinco palavras de um idioma inteligível do que milhares de línguas que ninguém vai entender. Mas a minha pergunta é ao querido Jonas, e aí, Jonas, a necessidade de um extingue o outro? Dentro da palavra do reverendo Antônio, fica aqui uma pergunta. O senhor colocou aqui a tradução da palavra profecia igual pregação. E aí os nossos irmãos aqui do grego podem depois falar sobre isso. O senhor igualou profecia e pregação na fala de Paulo quando ele diz para buscar o melhor então, dom de deixa profecia. esclarecer para o irmão essa questão de profecia e pregação. Isso aí é aquela questão de Atos que se entende que quem profetiza segundo a palavra, essa profecia é sempre a pregação. Existe uma diferença, o dom ministerial do profeta, Efésios 4:11, e o dom de profecia de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, agora, o que ele está falando? É o que é. E na verdade, não é assim que o texto diz. Agora, o que é interessante é que o meu querido reverendo, ele faz uma colocação, fala da profecia e depois contradiz, porque o próprio texto contradiz. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 13:8, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, existe profecia. Desaparecerão, é futuro. Porque o texto está falando agora, olha, o texto na sequência está falando aqui no versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Está apontando para o futuro. Isso. O que Paulo está regulando aqui porque Corinto era uma igreja com muitos dons e carnal ao mesmo tempo. Tanto que ele trata a questão de antropos pneumatikos, homem espiritual, e antropos sarkikos, homem carnal, do texto grego. Então o tempo verbal aqui é futuro, Davi. É futuro. Se é futuro, ele está dizendo, existem os dons, mas um dia eles vão acabar, porque o amor vai permanecer. Agora, o texto que o reverendo citou, quando Paulo diz, eu prefiro falar tantas línguas, num versículo acima ele diz, eu falo mais línguas do que todos vós. Sim. Então, a questão não é se as línguas vão acabar, porque vão, nós acreditamos. Sim. Agora, para a atualidade, na dispensação do Espírito Santo... É quando ela vai acabar, exatamente. Essa é a questão. A meu juízo acabará quando a igreja for arrebatada, porque não há mais necessidade. Atos 1:8 diz, e recebereis dinamis, é um gerador de força, um poder. É um poder. Não somente as línguas, porque muitas vezes as pessoas, eles contrapõem. Qual a necessidade das línguas? Romanos 8:26, que vocês podem analisar, que diz aqui. Perdoa minha voz, tá, gente? Também o Espírito... Não, ela é feia mesmo. Não, é que eu tô falando há muito tempo. Tem dó de mim, que eu sou vintage daqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quer dizer, em nenhum idioma. Hananitipó, é coreano. Você sabe, é grego, mas é um idioma. Mas é aqui, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, que não se expressa. O que seria isso? Romanos, lá na frente... Não é? Lá na frente. Será que... Qual é o texto que mostra que esses dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos? Opa, passou... Agora eu queria colocar o versículo 10, que o irmão parou só no 9. O 10, no futuro, que o irmão acabou de dizer. Romanos nós temos mesmo? Não, 1 Coríntios 13, Coríntios 10. Eu leio aqui, ó. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Perfeito. Ou mas seja, o que é o completo? É o que nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui. O perfeito significa o seguinte: quando Paulo escreve esta carta, na verdade ele está tratando com uma igreja problemática. Sim. Posteriormente, se você olhar as cartas pastorais que Paulo coloca, que Paulo escreve, você não vê nenhuma vez ele normatizando o dom de línguas. Por quê? Porque as cartas pastorais são cartas dos quais Paulo está escrevendo às igrejas
no sentido de que ali nas igrejas, ele estava preparando as igrejas, e é isso, claro, pela determinação de Deus, pelos propósitos de Deus, ele estava preparando as igrejas porque a era apostólica estará terminando. A era apostólica vai acabar. Aproveitando essa fala do senhor... E aí não haverá mais a necessidade, porque línguas, na verdade, é um sinal. Que sinal é esse? Então existem duas possibilidades dentro da Bíblia em termos de sinal. O sinal da identificação de que aquela pessoa, o gentio, que os judeus eles excluíam dentro da igreja, os judeus convertidos excluíam da igreja achando que a promessa era só para os judeus. Então os gentios ali eram um sinal de que eles haviam realmente sido agraciados pela salvação. E segundo, um sinal de juízo. Porque você vê depois, posteriormente, Paulo falando que se entrar um incrédulo e todo mundo estiver falando em língua e ele não entender nada, e aí ele cita Isaías capítulo 6, que é uma língua estranha, que as pessoas não entendiam, sinal de juízo. Isso completa aquelas pessoas que acharam que os apóstolos estavam bêbados, que não entenderam o que eles estavam falando quando eles estavam falando em glossalia, ou seja, em outras línguas, e eles não creram na mensagem dos apóstolos. Pastor Davi, perdão por interromper. Fala que depois eu vou fazer uma pergunta aqui para o pastor Isaac. O senhor compreende que a fala do senhor é uma construção teológica? O senhor compreende isto? É uma construção bíblica teológica. Na verdade, é uma construção mais teológica, digamos assim. Bíblica teológica. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de teologia só. É Bíblia teológica. É uma construção teológica. Porque se nós fizermos uma análise de todas as cartas de Paulo, o senhor trata as 13 cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, 13. As pastorais. Eu estou falando das pastorais que Paulo escreveu. 1ª e 2ª Timóteo. Principalmente na prisão que ele escreve. Perfeito. Isso. O senhor inclui Filemão também, né? Se nós levarmos em consideração apenas a teologia que Paulo desenvolve nas epístolas pastorais, descartando as epístolas eclesiásticas, nós vamos estar fazendo da teologia de Paulo um Frankenstein. Várias peças ali. Não estou dizendo isso. Ele estava regulamentando apenas aquilo que Coríntios estava acontecendo lá. Perfeito. Mas nada. A revelação dentro das epístolas, elas se complementam. O mesmo Paulo que orienta Timóteo é o mesmo Paulo que escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ok. Se o senhor observar o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, Paulo não repete nenhuma outra carta. O que não significa que aquilo ali era só para aquela igreja. Isto nos leva a crer que o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons, não eram unicamente para aquela igreja. Certo. Pelo simples fato do cânon vir até nós não podemos achar que aquilo que foi descrito no cânon servia apenas para a igreja daquela época. Okay. Serve para nós também. E o testemunho da igreja corrobora que os dons continuaram. Inclusive o dom de línguas estranhas. Então nós vamos usar o véu na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós vamos usar o véu na igreja. Peraí. Aí o senhor, a fala é do pastor Isaac, senão o pastor Isaac está muito quieto. É que o irmão ali está partindo para uma questão dialética, e aí não está certo. O irmão está fazendo uma exegese aqui, aliás, está fazendo, não exegese não, está fazendo as colocações dele com relação à amplitude das pastorais. Eu vou pedir para os irmãos fazer uma exegese, o irmão está colocando o véu, tudo bem, então vamos colocar uma lava-pés. Vamos voltar pro tema. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Ô pastor Isaac, com relação, o tema aqui fala da questão depois dos apóstolos, né? Quando a gente pega aqui alguns testemunhos dos patrísticos, por exemplo aqui, Irineu de Lyon, Tertuliano, João Crisóstomo, Agostinho, nas suas obras aqui, eu até citei algumas delas aqui, eles mencionam a questão de línguas, alguns mais curas do que línguas, mas acabam se mencionando. Como fica isso? Isso aqui não é pós-apóstolos? Sim. E como é que... Essa menção do dom de línguas, o verdadeiro, eu acho que a gente deveria se ater, inclusive a isso, o reverendo Antônio, por quê? A maior evidência de que o dom de línguas cessou é que o que nós temos hoje não é dom de línguas. O que é praticado hoje nas igrejas. Oi? A maioria, o senhor disse. Alguns, então, é real. Não disse maioria. Tudo. Disse o que nós temos hoje não é dom de línguas. 100%. 100%. O senhor então diz que os pentecostais falam o quê?
Vamos lá. Se não existe dom de língua, eles falam o quê? Essa manifestação de êxtase, essas experiências de êxtase, elas, até antes do cristianismo, mas a partir do cristianismo, sempre estiveram associadas a seitas nascidas ali, por exemplo, com o montanismo, que hipervalorizavam essas experiências de êxtase, atrelando isso à suposta manifestação do Espírito Santo. Mas isso nunca foi. Calma, eu vou mencionar. Isso nunca foi aceito. O pastor mencionou ali que o testemunho da igreja corrobora que o dom de línguas... É equivocada essa visão. Por quê? O próprio Orígenes de Alexandria, Agostinho, João Crisóstomo, como o pastor mencionou, todos esses, eu tenho citações deles aqui, dizendo que esses dons, à medida que a igreja já não precisava, à medida que o propósito desses dons foi cumprido, que era falar das grandezas de Deus e servir como juízo para os judeus, juízo esse que veio no ano 70 sobre a nação judaica, à medida que esse dom atingiu seus propósitos, cessou aí nessa fala do senhor, na igreja. Por exemplo, Crisóstomo vai falar assim que não era comum, mas existia. Então, eu vou colocar Crisóstomo acima do que está escrito, do que aconteceu na Bíblia, porque ele era um pai da igreja, vamos dizer assim? Não. Assim, eu estou usando o argumento do irmão. O argumento trouxe isso como evidência. É que o senhor falou assim... O pastor Davi, eu estou falando em cima da sua própria fala. O senhor disse assim, que existia, e ele falou, conforme ia cumprindo o propósito, ia deixando. O propósito está claro na Bíblia. O propósito mencionado lá em Atos 2... ia parar? Mencionado em Atos 2, isso não é a questão. Mencionado em Atos 2 e mencionado em 1 Coríntios 14. Uma vez atingidos os seus propósitos esses dados pelo próprio Deus, não sou eu que dei os propósitos do dom de línguas, eles cessaram. Por quê? Porque serviu de juízo, de sinal de juízo, e o evangelho pôde se espalhar rapidamente. Acabou isso. Esse dom de línguas ininteligível, que nem dom de línguas que nós temos hoje, nunca foi uma manifestação legítima do Espírito Santo. Isso é tanto evidência que desobedece o que diz 1 Coríntios 14, quando o reverendo Antônio aqui mencionou que nós devemos fazer tudo, e aí ele contrapõe profecia com línguas, mas tudo deve ser feito para a edificação da igreja. O que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 não é regulamentar o dom de línguas. Longe disso, mas longe disso. Está regulamentando... Fazendo o seu argumento, ele está colocando um dom de línguas, o verdadeiro, né? Como um dom menor em relação ao dom de línguas. O que ele quer enfatizar ali é o quê? Edificação da igreja. Edificação da igreja. Pastor Isaac, o senhor permite uma pergunta? Duas. Não é uma questão leviana nossa. Quando eu uso alguns pais da igreja, como o senhor usou, dizendo que eles... reconheciam a não continuidade disso, que já tinha se cumprido o seu propósito de julgamento dos judeus e tal. Mas que existia na época deles. Não, mas peraí, o senhor aceita a fala de alguns pais da igreja para corroborar a sua doutrina que o senhor acredita, que o senhor defende, bíblica, de que, esse pai da igreja... ele corrobora com o que o texto, do jeito que eu acredito. Ele diz que cessou. Aí o senhor diz que não. Quando um outro pai da igreja, citado pelo Jonas ou pelo Davi, diz que não, que isso existia na época deles. Peraí, não tem uma certa leviandade? Eu aceito o que um pai da igreja diz e não aceito o que o outro diz? Vamos lá. Os pais da igreja, da igreja, eles não viveram todos no mesmo período. Ok. Eles não viveram todos na mesma época. Existem os pais apostólicos que viveram ali no primeiro século, ali
finalzinho do primeiro século, começo do segundo século, e a partir do segundo século nós temos os pais da igreja. A evidência já começa com Orígenes do segundo século, já dizendo que os sinais do Espírito Santo eram manifestos entre os cristãos no início, mas agora já não são tão claros. Isso Orígenes do século II. Então, João Crisóstomo vai dizer: este lugar, 1 Coríntios 12, é obscuro, porque estes fatos cessaram, sendo eles ocorrências de outrora, mas Pastor, que agora não é isso tem que nós mais estamos lugar. questionando. O que eu estou questionando com o senhor eu não sou leviano. Quando eu aceito que alguns pais da igreja diz, porque concorda com o que eu acredito, mas outros pais da igreja também diz ao contrário. E agora, o que a gente faz? Ou seja, a palavra de um pai da igreja, lógico que teve outros mais influentes, como Orígenes, não tem valor, porque ela discorda daquilo que eu acredito. Não é isso. Não é isso. O meu argumento vai no sentido da temporalidade. Os que estiveram mais próximos dos apóstolos defenderam essa visão. Ok. Os que estiveram mais próximos dos apóstolos, já nós vemos no terceiro, quarto século, a vasta maioria dos pais da igreja defendendo o cessacionismo. A nossa maior alegria é saber Mas que os pais da igreja não são infalíveis. Isso Só é ver as besteiras de Agostinho, né? Só é ver as besteiras de Agostinho, né? Mas não é a base para a nossa posição. Vamos colocar um áudio primeiro e a gente já volta aqui. Tá bom. Pode O áudio colocar é pra a mesa do lado direito aqui. Vamos ver como é que vai. A paz do Senhor, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Kaique Slumial. Eu gostaria de tecer um brevíssimo comentário acerca desse debate, desse tema. Os irmãos reformados adoram dizer sola escritura, mas o problema é que não existe um versículo sequer que declare que os dons cessaram. Portanto, se eles seguem o sola escritura de verdade, deveriam ser continuistas e não cessacionistas. Aí a provocação. Pois o sola escritura depõe contra o cessacionismo. E por fim, com todo respeito, é claro, eu concluiria dizendo que é o cúmulo da incoerência declarar sola escritura e ao mesmo tempo ser cessacionista. Um fraterno abraço a todos e que Deus os abençoe. Olha, eu vou aqui só apimentar um negócio. Eu conversando essa semana, até teve aqui no debate, semana passada o querido Saião, e o Saião disse que é humanamente impossível, pelas escrituras, provar o cessacionismo. Bem, olha, mas... eu tô aqui esperando, né? É só para cutucar. Irmãos, mesmo. Eu dei aula de história há muito tempo. Dei aula em internato. Né? Minha formação, eu tenho formação em história. A história depende do livro que você pegar, do historiador. Se o historiador tiver uma visão reformada, ele vai falar sobre o montanismo, sobre os Quakers, por exemplo, não é? Ele vai dizer, os Quakers eram uns tremedores. Por que nenhum deles serve os moravianos, né? Até aí tudo bem, porque é uma questão dogmática, de construção teológica, como o Davi falou, e eu concordo peremptoriamente. Agora, o que a palavra de Deus diz? Já vi que o reverendo... e espero que nós estejamos calmos, nós somos amigos, né, já há bastante tempo. O reverendo Antônio... Mas depois acalma, depois não, joga água. A gente é amigo, eu não gosto, meu negócio é sempre na base da educação. Ele citou vários textos gregos, então vamos lá pro grego, a minha área, eu sou professor de grego. O texto diz aqui, 14:2, lalon é um particípio, na verdade, não é? Está falando, glossê, língua, está na visão dativa, glossê, línguas. O é uma partícula negativa, não aos homens. Quer dizer, tá certo a minha exegese? Perfeito. La lei, terceira pessoa do presente Eu não vou indicativo discutir ativo. com você, nem Não. com grego nunca. Terceira pessoa do presente indicativo. Alá é uma adversativa, não é? Veja, então está dizendo, não fala aos homens, mas a Deus. Isso. Se não fala aos homens, não é idioma. É uma manifestação sobrenatural. Não fala aos homens porque ninguém está entendendo. Quem entende, senão Deus, todas as coisas. Só que está falando... Porque não tem interpretação. Sim, Não, peraí, Cruvinel, só pra você terminar, mas eu vou dizer o seguinte, você vai terminar, Cruvinel, mas deixa eu só pra coisa aqui, eu vou ter que concordar com a Xuxa. Nós vamos ter que fazer eu vou ter que concordar com a Xuxa, porque se é verdade que lá ninguém entendia,
a Bíblia precisa realmente ser recapitulada. Como é que é? Atualizada, porque naquela época... Não, peraí, Cruvinel. Naquela época, eu concordo com o Antônio, mas hoje... Se alguém hoje aqui falar o grego, ou falar o inglês, ou falar, ou falar até o latim, no meio de 1000 pessoas aqui, alguém vai entender. Porque hoje, gente... A linguística é quase uma coisa mundial. Tem aplicativo pra isso. Você tem 5, 6 pessoas aí que falam. Então parece que a Bíblia tem que ser atualizada mesmo. Porque... Não, peraí. Só termina a minha questão você aqui. Você entendeu o que eu falei, João? Aqui... Porque naquela época você via, mas hoje esse texto já não seria mais uma verdade. Veja bem como são as coisas. Então vai lá. Não é só o grego que define a teologia. Porque a cuei é ouvir. É ouvir. É a terceira pessoa do presente indicativo. Mas no contexto, na polissemia lexical, esse verbo é entender. Por quê? Sim. Porque misteria, ele joga luz no texto todo. É mistério, gente. Então, óbvio, tá aqui, língua estranha. Tanto que a visão, a corrigida, inclui a palavra estranha. Outras línguas. Mas mistério... Outras línguas. O senhor, vou falar em outro idioma com o senhor vai entender. Outra língua. Tá bom. Tá, Hananitipo, o senhor entende? Outra língua. É coreano, o senhor pode trazer um coreano aqui que vai entender. Agora, mistério ninguém entende. Não, mas aí... Não entende quem fala. Mas não entende quem fala sem interpretação. Mas, irmãos, por isso que eu tô dizendo. Se isso for verdade, então... Irmão, essa Bíblia está desatualizada, porque hoje ela não seria verdade. Eu não posso arrancar texto da Bíblia. Eu não posso... É o que tá fazendo. Eu tô lendo o texto pra você, irmão. Aqui, o senhor quer ler? Pensando. O senhor quer ler? Já leu várias vezes. Então, vamos ver se agora o senhor entende. Não. Tá o que está falando texto, língua... Tá pensando o texto do capítulo. O que fala língua... Tá construindo a teologia com base em uma palavra. Você que tá me ouvindo, o que fala língua, não aos homens fala. Não tá falando a homens. Deixa eu fazer uma mas pergunta, a Deus. Em espírito fala mistério. Mistério. Aí, Romanos, é que ele não entende o que ele tá falando. Por isso que ele fica caladinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se não tiver interpretação, ele tem que ficar calado na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Os senhores acreditam... Entende a língua aí, entende o texto aí. Os senhores acreditam aí, o pastor Davi e o reverendo Antônio, o pastor Isaac, vocês acreditam que Deus, então, pode dar um dom de uma língua inteligível? Não, a língua deve existir. Sim. Que a língua existe. Deus pode vocês dar acreditam. Quem fala pode não entender. É o que fala não entende. Ok, isso vocês acreditam. Por isso que ele diz, quem fala em línguas, ore para que também interprete. Isso. Ok, mas Deus pode dar, então. Pode dar. Ok, pastor Davi. Sabe Mas quando que esse ele texto não de 1 Coríntios 14... Sabe quando que esse texto de 1 Coríntios 14 aconteceu? Então vamos lá, Davi. Tá escrito aqui. A questão é, se não tem, fica de boca calado. Exato. Fique calado. É isso. Exato. Vamos ler. Vai lá, Davi. Vamos ler? Vamos ler o texto como está escrito. Capítulo 14, versículo de número 1 e 2, né? Vamos pro 2. Pois quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Claro, só ele entende. E eu acho se ele não está entendendo. Ok. Só Deus entende. Claro. Essa é a ideia. Exatamente essa. Ele não está entendendo. Para ele é mistério. Ele não entende, mas Deus entende. Mas a questão aqui não é se ele entende ou não. É se não houver intérprete, ele deve ficar calado. Essa é a pergunta. Vai lá, Davi. Vamos lá, Davi. Continuar o 2, né? Visto que ninguém o entende e em mistério, aliás, e em espírito fala mistérios. Isso. A mesma palavra lá. Claro, mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Ótimo. Exatamente. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Claro. E esse edificar aqui é uma construção, é uma melhoria da... Isso é uma questão negativa. Isso é uma questão negativa do Como texto. é? Por quê? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse é o ponto de Paulo Pastor nesse Isaac, texto. Ele não está regulamentando. Não tem nada de ele não aqui. está regulamentando o dom de línguas. Em momento algum ele está dizendo, regulamentando. Isso foi o senhor que disse. O ponto de Paulo é: vamos edificar a igreja. Ele está falando isso aqui até de maneira irônica. Você que está falando em línguas ou recebeu o dom de línguas, o verdadeiro. Pastor, você... cadê a ironia aqui? Cadê a ironia aqui? Você o pastor é advogado, estudo hermenêutica. Cadê a ironia? O senhor me desculpa, o senhor é advogado. O senhor vai ter que me mostrar a ironia no texto. Pastor, o senhor consegue me citar, por favor, em que
parte desse texto você consegue enxergar esta figura de linguagem, a ironia. A ironia, aonde? Eu quero ouvir. Eu também queria. Essa eu quero. Vamos lá, vamos lá. Essa eu quero a ironia. Vamos lá. pastorizar Não precisa desenhar. Não precisa. Deixa eu pastorizar. Primeiro versículo. Não, é que nós é burro demais, irmão. Tem que desenhar. Não. Só o irmão achou isso. Calma, pastor. Vamos lá, primeiro versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Esse é o ponto áureo do argumento de Paulo nesse texto. Ele não vai regulamentar dom de língua. Ué, e não aí? vai regulamentar. Não, mas peraí, buscar os dons, e aí? É pra buscar todos, querido. Como é que eu vou? Versículo Como é que vai eu falar de vou outro dom. Vai interpretar falar do se eu versículo. proíbo Ele vai falar do dom de línguas. Perfeito. Então ele vai falar de maneira negativa para o seu argumento, para estabelecer o seu argumento. Total, qual é? A edificação da igreja. O senhor Ele vai teria alguma estabelecer obra de referência que corrobore com essa ideia? Ele é cuidado, né? Versículo 2, vamos lá. Quem fala em outra língua fala em mistérios, ou seja, ninguém entende, nem a pessoa que está falando. Fato. Mas versículo 3, Sim. o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando. Mais um ponto alto do argumento de Paulo. Então teve um ponto alto no versículo 1, ponto negativo ou ponto baixo no versículo 2, ponto alto no versículo 3. Agora ele vai encerrar esses pontos altos. Vai dizer no versículo 4 que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, ele está replicando o que ele diz no versículo 2. Ponto baixo. Você está falando em mistério, ninguém está entendendo. Mas o que profetiza edifica a igreja, que é justamente o argumento do apóstolo Paulo nesse texto. Versículo 28, voltando àquele lá que Vai no 5. Só para continuar, só para a gente entender o argumento de Paulo. Vamos lá. Não, por que não? Tá, Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Opa, ele quer. Eu quisera. Ponto baixo. Não quer. É muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba novamente edificação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então, pera só um pouquinho. Não é esse o tema, querido. Veja bem, o tema não é se a profecia é superior, porque edifica todos os amigos. O tema é se as línguas cessaram. O pastor está criando uma língua ininteligível a partir do versículo 2. Eu tô criando uma língua. Está criando, porque o dom de línguas é a capacidade sobrenatural de falar um idioma humano. Tá bom. Senhores, só para um pouquinho. Só um minutinho, querido Davi. Meus queridos irmãos, nós somos aqui extremamente ignorantes. Segundo, porque talvez sejamos pentecostais, que já fomos citados como seita. E já foi falado aqui que os dons... Eu quero que alguém tenha coragem de falar. Se a língua que eu falo não é do Espírito, é de quem? Por favor, eu sou pastor. Da pessoa. Eu sou crente há quase 40 anos, sabe, irmãos? Eu era um drogado e Jesus libertou a minha vida e eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Deixa aí pro senhor, para você que está me assistindo aqui. O irmão aqui disse que os dons têm que ter um propósito. Eu vou dizer qual é o propósito. Movimento pentecostal é o maior movimento que cresce no mundo. Pregação do evangelho, salvação, libertação. Carnalidade não liberta ninguém. Agora eu vou ler o texto bíblico sem grego, sem chamar o reverendo doutor, sem chamar... Porque, irmãos, eu vivo de ensinar. Agora você, irmãozinho pentecostal, só ouça o texto. Vou ler com a pontuação correta, tá bom? Tá bom? Só lembrando que se pentecostalismo for seita, o cristianismo foi considerado seita e está na Bíblia. Tá bom? Ninguém falou que pentecostalismo é seita irmão, aqui, Roberto. você fez uma ilação. Ninguém tá falando disso aí. Primeiro aos Coríntios, Não cria argumentos para você sensacionismo. Só Bíblia. Deixa que a gente defende o sensacionismo. Só Bíblia, irmão. Só Bíblia aqui, ó. Só Bíblia, mais nada. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procurai é imperativo. Pode ver aqui. Tá? É verdade. Mas principalmente que profetizeis. Porque tá certo, profecia tá edificando todo mundo. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus. Paulo tá regulando. Visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Então mistério não é idioma. Olha aqui. 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Quem fala em língua fala com Deus. E quem profetiza fala aos homens. Pronto. Ponto. E mais aqui, ó. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. É a função. Mas o que profetiza edifica a igreja.
Paulo só está regulando. Onde é que está escrito aqui? Senhoras e senhores que nos ouvem nessas 300 cidades. O texto que está dizendo que a língua cessou. Irmão advogado, pastor, servo de Deus, irmão querido amigo, mostra o texto. Olha, deixa eu só fazer uma pergunta pro Davi aqui, o seguinte. A questão aqui é que está se batendo muito sobre a questão da edificação. Isso. Sim. E que a igreja deve ser edificada. Concordo. Ninguém nega isso. Concordo. Mas deixa eu te perguntar o seguinte. E subindo ele ao monte, chamou para si quem ele quis. Sim. E vieram até ele. É o texto de Marcos. Parece-me que antes de Jesus enviar aos outros, ele chama a si. Parece que antes de edificar alguém, você tem que edificar a si. Próprio. E o texto, eu quero que os senhores comentem isso. O texto, Paulo diz que aquele que fala em línguas, porque esse é o nosso tema, si edifica a si mesmo. Tá no texto. E o texto que o senhor citou aqui de Judas 1, De Judas 1:20. diz assim: quanto a vocês, amados, edifiquem-se a santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Olha aqui, outra tradução, Jonas, diz assim, ó, versículo 1:20 de Judas: edificai a vós mesmo, ou seja, há-se um mandamento de que o cristão deve edificar a si mesmo, Amém. antes de edificar a igreja. Amém. E aí Paulo vem e diz, Davi, que a língua estranha edifica, como é que eu vou proibir um crente de falar língua? Não se proíbe. E aí? Pastor Não, eu Calixto. queria essa explicação. Pastor Calixto, vamos lá. Ah. Quando você citou Judas e o irmão citou outro texto, edifique-se a si mesmo, a questão é a seguinte: como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? A edificação se refere ao conhecimento da palavra. Se eu não tenho conhecimento Não, da mas palavra... aí depois contra o senhor, deixa eu porque quando a gente tentar aceita terminar. o Espírito não está dentro? Tá bom, vamos lá. Se eu não me edificar, ou seja, se eu não estudar, ler, meditar na palavra, como é que eu posso dar a uma pessoa aquilo que eu não tenho? Mas o senhor está dizendo o quê? Que quem fala língua estranha não estuda? Não, não estou dizendo isso, pastor. O senhor está concluindo algo que eu não disse. Por favor, deixa eu tentar terminar o argumento. Tá, vai lá. Então é o seguinte, edificar a si mesmo significa, se eu não me preparar em oração, leitura da palavra, estudo, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É exatamente isso que o irmão Reverendo, acabou de dizer. A questão que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está colocando de uma maneira a estes irmãos pneumáticos, ou seja, que se diziam espirituais, porque tinham dons, era uma igreja carismática, o seguinte, olha, você quer tanto falar em língua na igreja? Você quer tanto falar em língua na igreja? Ok. Só que tem um detalhe. A igreja está sendo edificada naquilo que você está falando como? Então o que ele está dizendo é o seguinte, você falando em língua, você nas suas orações, você está edificando a si mesmo no sentido de que aquilo que você quer levar para a igreja, que a igreja não vai entender, Deus vai entender, porque Deus ele entende todas as coisas. Agora a questão, isso não significa que esse dom de línguas, como Paulo está colocando aqui em 1 Coríntios 14, ele ainda permanece fora da era apostólica. Agora, só uma Reverendo, pergunta, é só pastor. isso. Quando o senhor diz fora da era apostólica, quando Pedro, Davi, quando Pedro cita o cumprimento da profecia de Joel 2:28. como derramamento do Espírito, me parece que esse texto está ligado não à era apostólica, o seu cumprimento, mas à era escatológica, porque ele diz o que lá do texto? O texto de Atos. de Joel 2:28 fala sobre sinais no céu, sinais na lua, sinais na terra. Fala sobre um período apocalíptico, propriamente. O texto uma de 1 profecia Coríntios 13 apocalíptica. também, eu não sei, parece que Paulo também tem essa Exato. mesma visão. Refutando aquilo que o querido reverendo Antônio acabou de falar, é óbvio que a visão do apóstolo Paulo no capítulo 14 é a edificação da igreja, isso está claro, nós concordamos com isso. O ponto aqui que estamos discutindo o enunciado é se o dom de línguas, em primeiro lugar, que o debate tomou esse rumo, são as línguas faladas no movimento pentecostal. E por mais que haja, por mais que ocorra discordância, a história da igreja
nos dá fundamentação para defendermos que as línguas faladas no movimento pentecostal, desde os movimentos de santidade iniciados com o movimento wesleyano, até o movimento pentecostal iniciado Os nos morávios Estados também Unidos. parece que sofreram isso. Exato. Havia as línguas estranhas, a glossolalia. Teólogos importantes como Craig Keener, Robert Mays, todos estes que são ou pentecostais ou carismáticos, até, como o senhor está se referindo à divisão das cartas de Paulo, até hoje, talvez, o teólogo vivo que mais entenda desse assunto, N.T. Wright, até ele defende a continuação dos dons espirituais. Não tem como nós olharmos para o texto bíblico, por mais que vocês discordem se as línguas do pentecostalismo são verdadeiras ou não, dizer que as línguas cessaram, não há um texto nas escrituras, um texto que diga isto. Querido pastor Davi? O sola, pastor Davi, perdão, pastor Isaac. o sola escritura é o tota escritura, é toda a escritura. Vou colocar aqui então. Então, se Paulo ele regula, ele não abole, 1 Coríntios 14, qual seria o princípio normativo para a igreja de hoje, pastor Isaac? Ele regula para uma igreja. Então eu posso aplicar essa regulamentação para todas hoje? Claro. Mas assim, mais uma vez, talvez o pastor aqui, o reverendo aqui, não defenda do jeito que eu defendo e está claro que... Primeiro, glossolalia não é um termo bíblico. Um termo cunhado por um linguista no século XVIII, justamente para se referir a essas línguas ininteligíveis. O primeiro termo? É uma construção entre glossa e laléu, que o Roberto mencionou. Esse termo glossolalia para significar essas línguas ininteligíveis e tudo mais. É a mesma coisa que Tertuliano fez no 2º século com a palavra trindade, mas está na Bíblia. É igualzinho. Enfim, só esclarecendo aqui para os irmãos que estão ouvindo, né? É claro que o princípio regulador do culto pode ser visto aqui, né? Especialmente nos últimos versículos, quando ele diz, né? Quando vos reunis. Então, está mostrando isso, como é que deve acontecer dentro do culto, né? Dentro daquela igreja. E uma das evidências de que o que é praticado hoje está longe de ser o dom de línguas real, o dom de línguas verdadeiro de Atos inaugurado em Atos 2, né? Talvez uma das evidências é que esse princípio regulador não é obedecido. Por quê? Porque lá no versículo 27 diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, existe, claro, no texto aqui, uma possibilidade dessa pessoa ser, como nós já dissemos, sim, a gente ser concorda. alvo, ser a receptáculo do dom de línguas e não ser intérprete. Por isso que ele reforça dizendo... Esse é ponto pacífico. E mais uma vez, dom de línguas falando um outro idioma. E no próprio contexto do capítulo 14, ele vai estabelecer o que não foi dito em Atos 2, que é um propósito do dom de línguas. Eu entendi, pastor Isaac, mas se ele está regulamentando essa parte, ele regulamenta também a questão do véu que o reverendo Antônio colocou. Mas aí é outro debate, né? Não, então, mas é isso que eu estou falando. Como regulamenta uma parte e outra parte do regulamento. Capítulo 11, mas... Não, eu estou falando de regulamento. Ok, assim, regulamento. Tudo Pastor seja Isaac. feito, porém, com decência e ordem. Tudo, esse é a linha base. Ele não exime, ele não extingue. E aí ele diz lá, não proibais o falar em outras línguas. Creio piamente nisso. Mais uma vez. Um idioma Mas o senhor humano. Pastor Isaac, Mas o senhor fala em outras línguas que o senhor não entende? Eu falo inglês e espanhol. Não estou dizendo como estudo sistemático de uma linguística. Hermano, com permisso. Não seja irônico, espera só um pouquinho. Eu estou perguntando se o senhor fala em outras línguas como dom do Espírito. O senhor não acredita? Eu nunca falei um outro idioma que eu nunca o senhor estudei. então não acredita. Eu nunca falei. Eu acredito no dom de línguas do Espírito Santo. E se o senhor acredita que é um dom do Espírito, por que o senhor não
acredito que o busca. Espírito Santo possa capacitar alguém. E Não se o com senhor esse- acredita, por que o senhor não busca? É uma Não, pergunta. não. O dom do Espírito não é para a igreja, para ela ser edificada? Não com esse propósito, porque o propósito do dom de línguas foi alcançado. Pastor Isaac, Hoje, agora, se eu quero desculpa falar das interromper o grandezas de Deus e servir de juiz... Pronto, servir de juiz eu não posso mais servir, mas se eu quiser falar das grandezas de Deus, eu falo em português ou vou estudar uma língua para falar Não, mas pra que eu vou estudar, rapaz? Se o Pastor Espírito Isaac. Santo me dá pra falar inglês, francês Foi e isso que espanhol? Foi isso que Fox Parham pensou. Então, ele mas enviou aí uma é que o comitiva senhor- para o senhor tá China. corroborando Ele enviou isso. uma comitiva para China acreditando que essas sílabas ininteligíveis eram chinês ou eram línguas, eram dom de línguas. Ele enviou o povo para lá, o que Então aconteceu? o senhor povo chegou corrobora lá. que não é língua inteligível, que é língua estranha Não, mesmo. E isso é invenção humana. Eu corroboro isso, que isso é invenção olha, humana. Então o senhor São tá dizendo que eu êxtases sou maluco, que quando eu falo língua Senhores, estranha eu sou doido. O senhor está Senhores, num Pastor ambiente Isaac, sugestionado senhores, pelo olha, ambiente que então o está. senhor diz que eu sou condicionado ao ambiente sugestionado que eu tô. Senhores, Todos nós somos. Não, então é por isso que o irmão é incrédulo, porque na sua igreja só tem crédulo. olha, vai, Se eu for partir por esse caminho, Vai lá, Davi, depois me você me dá uma permita a parte. seguinte pergunta. O senhor disse que o propósito das línguas era duplo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Atos 2 diz lá. Era Ouvimos falar das De grandeza de Deus, e o senhor em falou nossa sobre própria juízo língua. em 1 Coríntios 14, não Isso. foi? Citando Isaías. Se quem está falando em línguas, como Paulo trata do princípio regulador do culto, está falando com Deus, esta pessoa que está falando das maravilhas de Deus, ela está falando para o próprio Deus das maravilhas de Deus? Não. Vamos lá. A pessoa não está entendendo. Quem O senhor leu aí, não foi o Deixa que eu você leu? terminar. Perfeito. A pessoa é capacitada por Deus. Uhum. É Deus que deu o dom. Tá O dom falando o quê? verdadeiro. Perfeito. O dom verdadeiro. Tá falando lá coreano. Tá falando lá. Perfeito. Deus que deu essa capacidade. A pessoa nunca falou coreano, não sabe nem o que tá falando. Então ela não está. É justamente esse o ponto do apóstolo Paulo. Você, meu irmãozinho, que está falando coreano, você não está entendendo. Você sequer pode edificar a igreja. Então fique quieto. Fique quieto. E quando ele diz edifica-se a si mesmo, é o fato da pessoa poder ser receptáculo do dom. E isso é algo bom, porque é o Espírito Santo trabalhando na pessoa. O Espírito Santo capacitando a pessoa a falar coreano, mas não há intérprete naquele Você vai momento. redarguir eu? Mas, olha só, Vai. olha Ele só, começa, Davi. você termina. Aquela pessoa ali que recebeu o dom de língua, está falando coreano, serve nesse capítulo, como juízo para o judeu incrédulo. e como é que o senhor interpreta, como é que o senhor Pastor. entende Judas 1:20? Edificai a vós mesmo. O pastor, Pastor, pera só um minutinho, pastor. Precisa continuar lendo o 14. Precisa, pode ler, Isaac, pastor. senhores, Pode, dá pastor. licença. Pastor Isaac, o Pastor versículo- Antônio, é que o irmão que só está na linha de raciocínio. acabei sem Vai lá, eu volto com o Pastor senhor. Antônio, Deixa só o pastor Davi, pra ele não e aí perder eu o pedi raciocínio. a parte a ele, pra essa linha de raciocínio, aí o senhor, entendeu? Pra gente, senão a gente vai perder o raciocínio. Vamos fazer apenas a Mas leitura. quando você está falando, você esquece, Não, né? eu dou a parte, eu sei, todo mundo que me conhece sabe que eu dou a parte, irmão. Tranquilamente. Vai lá, Vamos fazer reverendo apenas a Davi. Parte leitura. dos seus bônus do banco também pra mim, por favor. Davi. Só a leitura do texto. O Senhor acabou de falar que o propósito dos dons são dois. E o Senhor acabou de falar que quando a pessoa está falando as línguas verdadeiras, isto é uma fala do Senhor, ela está falando e o conselho de Paulo para ela, aspas, para o pastor Isaac. Fique quietinha, se não tem intérprete. Capítulo 14, verso 28 foi o verso que o senhor leu. Pra que Deus vai dar se não tem ninguém pra Peraí, interpretar? Toda a escritura, né? Toda a escritura. Vai lá. Olha o Deus é 28. soberano, né? Vai lá. 28. Mas não havendo intérprete, se não tem ninguém que vai dizer, olha, ele tá falando assim, 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 é Deus falando com a igreja, dom de interpretação então é necessário na igreja, logo os dons não cessaram. Se não tem intérprete, fique calado na igreja. Isso. Não se levante entre o povo para falar em línguas estranhas sem que ninguém te entenda. Nós, pentecostais, temos esse princípio nas nossas assembleias. Deixe que nós defendamos o pentecostalismo. Nós temos esse princípio. Fique lá no seu canto, mas não fique lá assim. Exatamente. Fique como Paulo, falando consigo mesmo sobre as grandezas de Deus 28. e com Deus. Tá bom.
Tudo bem. Como eu vou falar para Deus sobre Deus? Não, isso Obviamente não é isto. E As línguas estranhas, na visão paulina, na leitura natural do texto, gente. Hermenêutica é você trazer o sentido pretendido pelo autor. E no caso aqui não precisa nem de muita técnica, Nada. só saber ler a língua texto. portuguesa. Ó, eu posso dar uma parte agora? Só ler o texto. Ô, Cruvinel, eu sei que você lê, mas eu te pergunto o seguinte, imagina um irmão que lê o texto naturalmente, que não tem capacidade de grego, de tal, mas que não é burro, que não é um inseto. O que ele entende ao ler Entende o que está escrito. E se ele tiver entendimento hermenêutico, aí vai fortalecer ainda mais. Porque o que o irmão Davi falou é o texto, mas não havendo intérprete. Aqui ele está dizendo, porque a igreja de Corinto era uma igreja com muito dom e muita carnalidade. E aqui eu quero colocar, porque o reverendo Antônio falou 2 vezes sobre espirituais. Ele não usou a palavra, mas quase como gnóstico. E o Gálatas 6:1 fala assim, os espirituais repreendam. Ser espiritual é ter uma vida devocional. Ser espiritual é viver para a glória de Deus. Eu não disse isso, Cruvinel, por favor. Só não falou gnóstico, Eu falei sim. assim, pneumaticós seriam aqueles que tinham dons e que se achavam os espirituais da igreja de Corinto. Mas esses são os gnósticos. E se achavam melhores do que os outros irmãos que não tinham dom. Mas esses são gnósticos. Paulo faz a diferença. Mas esses são Gente, gnósticos. Só para eu terminar. Paulo faz a diferença entre antropossarquicos, o carnal, que às vezes o carnal também tem dons, e o pneumaticós. Ele faz o texto, a diferença disso aí. Nós, os espirituais, discernimos bem. Os espirituais discernem bem tudo. Aí o que o texto diz, olha, observa, é só leitura do versículo 28, mas não havendo intérprete, porque só pode falar de pentecostalismo quem conhece, quem tá lá, não é o livro do Tácito lá, que fala que a gente é seita. Não. Porque quando eu falo de reformado, eu vivi aos pés de Bill Barclay. Um dos grandes reformados, não é? Eu conheci, homem de Deus, era meu amigo, homem particular. de Deus, um homem calvinista de Deus. Eu reconheço a espiritualidade daquele servo de Deus que já partiu. Ali igual agora, eu não posso negar o que o texto diz. É isso, mas não havendo intérprete. Nossas igrejas, sim. Os camaradas levantou querendo parar o culto falando em línguas. Irmão, tem alguém interpretando? Senta em nome de Jesus. É assim. Nós somos pastores do movimento pentecostal. Porém, o texto diz, falando consigo mesmo e com Deus. Só tem esse texto, pastor. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito é para isso que serve esse dom. Não é? Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu preciso de grego para entender isso. Preciso de hebraico, preciso do quê? É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Vamos colocar um áudio aqui para ver como é que os ouvintes estão pensando, se eles estão com dúvida ou se eles querem colocar mais fogo aqui. Rapaz, a coisa hoje tá... Olá, pastores, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávio, sou de Diadema. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos irmãos cessacionistas. E de novo, se essa proibição de falar em língua na igreja de Corinto, sem a presença de alguém que pudesse interpretar, qual propósito haveria de falar em outras línguas em uma igreja cuja língua padrão, por ser uma sociedade romana, e a língua, obviamente, no momento ali era o grego, por que falaria-se em outras línguas se essa carta especificamente fosse para a igreja de Corinto? E se a pessoa falasse em outra língua, por que o Espírito levantaria essa pessoa para falar em outro idioma, se não haveria essa necessidade dentro especificamente da igreja de Corinto, tendo em vista que todos ali falavam e compreendiam perfeitamente o idioma grego? O que ele está querendo dizer é o que eu interpelei aqui o Davi. Se Deus ele tem o controle, por que ele daria uma profecia sendo que ninguém ia entender, né? Não diminui Deus? Não, de maneira alguma. Ao contrário. E por que ele deu, então? Se não tem ninguém para interpretar? Aí o Atos 1:8. Se você ler lá, você vai entender. Não, pode ler, pastor. Atos 1:8, Jesus falando aos seus discípulos: e recebereis poder quando descer sobre vós
os apóstolos. O Espírito, e sereis Não, minhas testemunhas não é isso que eu em tô Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ok, mas a pergunta do ouvinte é justamente essa. Exata. Vamos supor assim, que Deus Qual é o dá propósito da igreja, dom. meu irmão? Qual é o propósito da Não, igreja? não, deixa eu pera um concluir pouquinho. aqui. Agora eu quero responder. Qual é o propósito da igreja? Pode responder. Qual é o propósito da igreja? Pode responder, ué. É uma O pergunta propósito da retórica. igreja não é o propósito missional de levar o evangelho a todas as nações? Ok. Naquela época tinha lá o Instituto de Idiomas que eu sentaria lá e falaria assim, eu quero aprender a língua dos ciprianos. Como é que fica? De maneira alguma. Não. Então Deus, na sua misericórdia, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito. Deus, na sua misericórdia e na sua providência, Ele capacitou homens para falar idiomas. E nesse caso, a igreja, ela tinha que ter essa característica missional. E aqui eu quero fazer um parênteses. Mas o senhor não está respondendo a pergunta. Ela deixa só o reverendo a questão missional. Por isso que ele diz no início do capítulo, procurai com zelo os dons espirituais, com cuidado. Porque a partir do momento que eu recebo o dom de falar em outras línguas e o outro capacidade de interpretar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar na igreja me exibindo para os meus irmãos? Não, eu tenho que ir ao mundo pregar o evangelho naquilo que Deus me capacitou, na língua que Deus me capacitou de pregar. O senhor acha que falar em línguas é exibição? Vou fazer uma pergunta para a mesa aqui. O senhor acha que falar em línguas é exibição? Peraí. Antes da exibição, deixa eu fazer uma pergunta para a mesa. Por favor. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Ele quer responder o áudio, pastor, porque não respondeu. Então, mas eu... Querido ouvinte, ali, Vai lá, assim, vai lá. A igreja de Corinto era uma igreja cosmopolita, assim, a cidade de Corinto é uma cidade com muitas etnias passando por ali, né? Era uma rota comercial, então haviam pessoas ali de todas as nações, né? Por mais que a língua oficial fosse única, né? Nós vemos, até pelo relato de Atos 2, que existiam pessoas de outras nações e que falavam outras línguas. Então, o objetivo, especialmente de 1 Coríntios 14, era a igreja falando em línguas, aí a interpretação edifica a igreja, mas o fato de ver as línguas sendo faladas, ou línguas estranhas, ou outras línguas, o termo grego serve para os dois, o judeu incrédulo veria aquilo e associaria a Isaías 28. Tá. 6. Vai estar vindo o juízo aí. Isso, Ele associaria 28 isso. também, 28 Ok, também. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas só um detalhe, o irmão concorda que a igreja tem que ter uma visão missional, ela tem que ter uma visão de espalhar o evangelho a todo mundo. Pastor, se é ponto pacífico, o senhor está defendendo muito da questão evangelical da igreja, Também. missional da Missional. igreja. Ok, beleza. Ninguém faz mais missões que os pentecostais. Hã? Ninguém faz mais missões. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E aí, quanto a fatos, não há argumento. A história conta que os morávios, em 10 anos, enviaram mais missionários pro mundo do que o resto da igreja em 200. É história. Tá lá. Quem quiser questionar, me mostre dado histórico. Os morávios enviaram mais missionários em 10 anos pro mundo do que a igreja em 200 anos. E parece que o que foi o motivo deles irem foi algo que aconteceu lá nas fazendas do Conde Zinzendorf. Mas não é isso. A pergunta é, se é missional, eu vou perguntar aqui ao Cruvinel, que é professor de história e também de missões, qual é hoje a maior dificuldade da igreja até hoje para alcançar as nações? Por acaso, não é o dialeto? Não é a língua? Essa é uma questão. E existe uma questão cultural também. Agora, o que acontece... Mas pelo que eu vejo, Batalha Mundial, até hoje me diz que esse é o maior problema, é alcançar as nações, são os dialetos e as línguas. Olha, quando o texto diz
Só se os dados, então... Sim, Aí eu te pergunto. é uma questão cultural também, é um conjunto. É uma provocação para eles, porque se o dom de línguas é realizado hoje, seria tão fácil evangelizar. Então Então, mas aí não depõe contra nós, depõe contra vocês. Depõe contra vocês, porque se vocês diz Vocês têm que saber qual idioma que vocês estão falando. Então, se vocês diz que é um idioma que é natural, o mundo já teria sido evangelizado. Vocês têm que saber qual idioma vocês estão falando. O mundo já teria sido evangelizado. Vamos lá, ó. O que Atos 1:8 significa? E recebereis dinamis. Dinamis não é dinamite. Nobel não tinha nascido ainda. Isso é um anacronismo. É gerador de força. Para ser mártir, é uma pessoa que impelida... É aquele negocinho que se colocava no pneu da bicicleta o dínamo, antigamente. que é uma né? pessoa que, impelida pelo Espírito, ele arrisca a própria vida. E aí não interessa se ele fala em línguas, não fala em línguas, irmãos. A gente tem que ser honesto. Existem missões presbiterianas, grandes missões. A história mostra isso. Sim. Grandes missões, não é? Tradicionais, reformados, pentecostais. Agora, o pentecostalismo entendeu, inclusive o pentecostalismo moderno, eu vou citar o livro Século do Espírito Santo, que é de um século XX, né? É o século, do final do século XIX, XX e até o momento. É um livro fantástico. Vou citar um outro livro, Fogo do Reavivamento, da editora Candeia, que pega desde o Antigo Testamento sinais de avivamento, o que é um avivamento. Então, olha aqui pra mim, eu não acredito num pentecostal que não evangeliza. Pode colar na parede como se fosse uma lagartixa, pode colar no teto, pode rodar, fazer o que for. Eu não acredito. O poder do Espírito Santo é para você ganhar almas para Cristo, é para edificar a igreja. Mas isso não exclui o que Romanos 8:26 diz, edificar assim. Coríntios 14:28, edificar assim, porque o tema é: cessaram-se os dons. Para que os dons existem hoje? Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades. Roberto, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu te dou uma parte. Não, eu quero fazer uma perguntinha só para você. Eu te dou, mas senão eu vou quebrar minha linha de raciocínio. Ok, então a nossa luta é uma luta espiritual, de gente espiritual. A profecia, ela edifica a igreja. Existe diferença de dom de profecia e ministério do profeta. O que, por exemplo, me pergunta, pastor, existem apóstolos hoje? Eu acredito, porque está escrito. Gunnar Wingren, Daniel Berg, esses camaradas foram apóstolos ao Brasil e fizeram uma obra poderosa. Agora, isso não os deifica, isso não os torna deuses. Isso não são apenas instrumentos de Deus, com talentos que Deus deu. Eu acredito peremptoriamente, nenhum dom pode contrariar a palavra de Deus. Cruvinel, só uma pergunta. Pois não, querido e dileto reverendo. Gostaria de fazer uma perguntinha para você. Se eu não souber, o Davi responde. Todos das igrejas dentro da denominação da linha pentecostal, todos possuem o dom que os irmãos acreditam de falar em outras línguas? Não. Todos. Pergunta boa, hein? Todos possuem? Não. Pergunta boa. Agora a pergunta é o seguinte, agora vem a pergunta, dentro da afirmação dos irmãos. Uma outra pergunta. Então, aquele que não fala em outra língua, ele não é edificado quando ele ora? Não, acho que não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Não, eu estou dizendo aquilo que o texto Então tá, então eu vou dizer pro senhor, qual a diferença entre novo nascimento e batismo no Espírito Santo? Efésios, anota aí, pessoal. Vamos dar uma aula aqui de diferente novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Efésios 1:13, quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. O batismo de Jesus. Né? Agora, o batismo, a palavra grega, o substantivo baptismos, que é imersão, o verbo baptizo, eu coloco dentro, o Espírito Santo dota você de poder para você realizar a obra de Deus. É isto. É um revestimento. É revestimento de poder. Agora, a diferença entre nós e os irmãos reformados, que os irmãos reformados entendem Efésios 1:13 como... Eu proponho esse debate aqui. Eu venho debater se me convidarem. Efésios 1:13 é o quê? É batismo ou é novo nascimento? Eu vou defender que é novo nascimento. Sim. Você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar. Isso é pacífico para nós aqui. Vamos à palavra, querido pastor Isaac. 1 Coríntios 12:13. Pois o problema da igreja de Corinto, já no primeiro capítulo, é a divisão.
Eles tinham divisões seríssimas entre si lá. Mas qual a igreja que não tem? Bom, a igreja de 2 aos Coríntios. Mas queda tinha bastante, hein? A igreja de 2 aos Coríntios é elogiada por Paulo. Parece que os problemas se resolveram. Qual a igreja que não tem? É a mesma igreja, só que arrependida, né? Mas enfim, existiam diversos problemas na igreja de Corinto, da primeira carta, né? Ele diz lá, com o objetivo de unificá-los... A primeira que já é a segunda, né? Com o Parece objetivo que de... tem que ficar escrevendo, né, Isaac, pra essa igreja. Ô, igrejinha problemática. Há quem diga que foram 4, né? Foram 4, né? Mas enfim, o que nós temos de palavra de Deus é a primeira e a segunda, né? Já tomei uns 10. Então, com o objetivo de unificá-los, ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados Isso aí. em um corpo. Amém. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, aqui é peremptório, como o Roberto gosta de usar aqui, que todos os coríntios, todos que estavam lendo essa carta aqui, todos na igreja, todos, foram batizados em um só Espírito. Não obstante ele dizer no final do capítulo, até de maneira usando ali perguntas retóricas, de maneira até irônica, dizendo: todos falam Você língua? gosta desse negócio de ironia aí, Isaac? Paulo ele é muito... Paulo, é que ele é irônico. Ele é irônico e acha que Paulo era igual ele. Mas Paulo era. Todos profetizam. Todos falam em línguas. São perguntas que já tem a resposta embutida. Nem todos falam. O único problema do Isaac... É advogado. Pastor Calixto, o único problema do Isaac é que usa dialética, não é? Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde. E aí é o seguinte, ele usa a palavra fora da polissemia lexical. Batizado no aí corpo, ele escolhe o sentido que ele quer e diz que é o sentido do texto. Não, irmão, eu tô nesse que você tá falando. Aí ele coloca... Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.